Oi pessoal, meu nome é Uriah Fancelli, eu sou mestre em estudos europeus pelas universidades de Groningen, na Holanda, e de Estrasburgo, na França. Além disso, eu sou internacionalista e autor do livro Populismo e Negacionismo, tema no qual eu me especializei de alguns anos para cá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o populismo, o negacionismo e o que acontece com a sociedade, quais as consequências de quando esses dois fenômenos se unem. Então, vamos começar aqui nossa aula. A gente não consegue falar sobre populismo ou negacionismo ou nenhum desses fenômenos extremistas sem antes falar um pouco sobre democracia. E o que é democracia? Muita gente pensa que democracia é aquela vontade da maioria, né? Até muitos políticos gostam de defini-la como tal, mas é errado a gente achar que é isso, né? Até alguns fazem aquelas brincadeiras de, se eu tô com um grupo de amigos agora, a gente vai pedir um sabor de pizza em um jantar, e a gente não sabe qual sabor de pizza pedir. Aí sempre tem um que fala, não, vai ser calabresa porque a maioria escolheu, aqui é uma democracia. Não, quando a gente fala desse jeito, acaba banalizando esse termo. Então, qual que seria a definição ideal do que é uma democracia? Então, democracia é um regime, o único regime que transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que os direitos individuais são protegidos. E por que em direitos individuais? Porque são aqueles direitos das minorias. Vamos pensar que as minorias elas não têm o número suficiente ou a capacidade de eleger seus próprios representantes. E numa democracia tem que haver pluralidade. Então, pensa o seguinte, assim, um grupo minoritário, como por exemplo, um grupo LGBT ou um grupo de alguma causa específica, esses grupos, eles têm dificuldade de eleger uma pessoa porque eles não têm número suficiente, e mesmo quando elegem alguém, essa pessoa, quando ela chega numa posição de poder, por exemplo, num congresso, ela se encontra um pouco isolada, então ela não vai ter a capacidade sozinha de aprovar todas aquelas medidas que ela precisa para defender a sua causa. Então, em uma democracia ideal, então eu até falo de uma democracia liberal, seria um regime no qual todos cuidam de todos, todo mundo cuida de todo mundo. Então é isso, assim, quando eu me referir à democracia ao longo dos próximos minutos, vai ser falando sobre uma democracia ideal, tá bom? Existe o conceito de democracia direta e indireta, então existem maneiras diferentes pela qual a gente consegue exercer a democracia. No Brasil, por exemplo, nós elegemos pessoas para que essas pessoas legislem ou nos representem. A democracia é isso que eu falei, é um regime que, acima de tudo, ele precisa proteger os direitos individuais e também evita a concentração de poder em um único ente. A democracia ela é falha, mas ela é essencial porque ela é o único regime que nos protege de tiranos. Ela permite a transição de poder, que é o que acaba diferenciando a democracia de outros regimes autoritários. De acordo com um relatório Freedom in the World, até se a gente olhar para o relatório de 2023, faz 17 anos consecutivos que a democracia está em queda no mundo inteiro. Então não estou falando só de Brasil, estou falando no mundo inteiro. E por que isso tem acontecido? Por causa de alguns fatores diferentes. Então, o primeiro deles pode ser atribuído à estagnação da classe média. Então, é um fenômeno que pode ser explicado também por isso. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre a estagnação da classe média? É pelo fato de que as pessoas, talvez há 15 ou 20 anos atrás, tivessem aí uma percepção, uma esperança melhor de que os seus filhos teriam um futuro melhor do que elas tinham. E hoje isso já não acontece tanto mais. Existe uma certa nebulosidade, uma certa negatividade na cabeça das pessoas, que elas têm uma percepção, pode ser até uma percepção falha, mas essa percepção existe de que os seus filhos ou seus descendentes vão ter um futuro pior do que elas tiveram. Então, isso tem ajudado as pessoas a procurarem culpados. E quais são esses possíveis culpados que as pessoas encontram?
até mesmo os sistemas vigentes. E que sistema vigente é esse? A própria democracia. Outro fator que ajuda a explicar a queda da democracia são as próprias bolhas das redes sociais, né, que têm ajudado nisso. As pessoas, elas têm ali ficado cada vez mais enclausuradas dentro de bolhas ideológicas, bolhas de amigos, e elas acabam, e a gente tem que lembrar sempre assim, que nas redes sociais o que acontece? As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar, não a realidade como ela é. Se a gente vê alguém viajando ou alguém comendo em um bom restaurante, vamos lembrar que essa pessoa pode ter parcelado essa viagem em 2, 3 anos, ou se está dirigindo um carro novo, esse carro pode nem ser dessa pessoa, pode ser um carro financiado em muitos anos. Então, quando as pessoas observam que a vida dos seus amigos, dos seus familiares, está de alguma maneira, por meio das redes sociais, avançando, indo para frente, e essas pessoas se sentem deixadas para trás, isso causa também uma frustração que faz com que as pessoas descontem essa frustração no sistema vigente. De novo, qual sistema vigente é esse? É a própria democracia. Um terceiro fator é uma tolerância, uma intolerância que é também fomentado pelas redes sociais. Então, se hoje, no mundo que a gente vive em 2024, 2023, nos últimos anos, nós estivemos mais expostos à diversidade, então é você assistir um filme, você assistir uma novela, ou você ler um livro no qual existe diversidade, existe casais interraciais, existe populações LGBT. Então nós estamos hoje mais expostos a isso do que há algumas décadas. Por outro lado, nós estamos também dentro de bolhas, e essas bolhas acontecem por meio das redes sociais. Então, num período no qual as pessoas estão mais expostas a isso também, muitos acabam preferindo não estar. Então, por conta dessas bolhas no qual por onde eu decido quem eu sigo, qual tipo de informação eu tenho acesso, eu acabo me fechando e não tendo tanto contato com essa diversidade inteira. Então, isso acaba também minando a democracia. Outro fator também são os algoritmos, porque hoje a maneira como as redes sociais foram desenhadas é para tentar sempre nos manter mexendo nelas e online o maior tempo possível. E o que acontece? Se eu clico, por exemplo, em um vídeo sobre nacionalismo, o que é nacionalismo? Nacionalismo é diferente de patriotismo, é um sentimento aí explorado por alguns políticos e por algumas pessoas para tentar demonizar tudo aquilo que vem de fora. Então, é uma deturpação dos sentimentos positivos de um patriotismo. Então, eu estou a alguns cliques de distância de um vídeo sobre, por exemplo, supremacia branca. Então, as redes sociais, elas vão alimentando as pessoas com conteúdos que vão levando, sim, para uma radicalização, porque o objetivo final é fazer com que essa pessoa fique online. Por fim, um dos motivos que levou à queda na democracia no mundo pode ser atribuído a um estudo feito pela Karen Stanner, que é uma economista comportamental, no qual ela encontrou uma predisposição das pessoas ao autoritarismo. Então, isso é algo que preocupa demais, principalmente em momentos de crise. Então, quando as pessoas são impactadas por crises econômicas, pandemias, por exemplo, as pessoas podem se sentir assustadas pela complexidade do mundo que as cerca e acabarem tentando escolher algo mais simples. E o autoritarismo ele é algo de mais fácil compreensão. Bom, agora, tendo essa apresentação inicial sobre democracia, qual o seu conceito e a queda da democracia no mundo, porque não faz sentido eu falar de populismo, de negacionismo, sem falar de democracia antes. Então, fiz essa apresentação inicial e agora a gente vai falar um pouco sobre populismo.